ler um versículo da Bíblia com você. Antes de lermos esse versículo, eu peço para você que ainda não fez isso, deixa o seu like. Se você ainda não deixou, deixa o seu like e também aproveite para compartilhar, tá vendo? Nós estamos aí com aproximadamente 100 likes a menos, né? Então deixa o seu like aí para nós rompermos o algoritmo. É uma live importante de perguntas e respostas e eu quero abrir para você, logo na sequência, fazer as suas perguntas, tá bom? O comentário vai ser breve, mas eu vou abrir para você fazer perguntas aqui, nós vamos falar um pouco dessa grandeza. Eclesiastes, capítulo de número 3, a Bíblia diz no verso 1 a seguir, Eclesiastes 3:1, diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, que é costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz, né? Do verso 1 ao verso 8 fala a respeito de todos os tempos que nós temos dentro dessa vida, tempos esse que nós temos e que nós praticamos e que não afeta a santidade e nem a autoridade de Deus. Nós não vemos aqui dentro desses tempos a Bíblia dizendo que há tempo para pecar, né? Há tempo para tudo, menos tempo para pecar. Porque quando nós pecamos, nós ferimos a santidade e a autoridade de Deus. Então, a Bíblia dá bem clara aqui uma lista de tempo. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraço, tempo de chorar, tempo de rir. Enfim, todos esses tempos perante Deus, né? Tempos de guerra, tempos de paz, todos esses tempos perante Deus acontece e flui naturalmente no ciclo da nossa vida. Só não tem o tempo de pecar, o tempo de fazer o mal para o próximo, né? O tempo de simplesmente de fazer aquilo que agrada a Satanás. Então, dentro desse ciclo de tempo que nós estamos vendo, esse ciclo de tempo se conclui dentro do ano. Dentro dos anos que nós estamos vivendo, esses tempos, né? Esses supostos tempos estão acontecendo. E esses supostos tempos acontecem dentro dos meses. Então, eu quero citar aqui e passar para você o significado dos meses dentro do calendário judaico, tá? Dentro do calendário judaico, para que você possa entender essa maravilha e essa bênção, essa grandeza de Deus, tá bom? Vamos lá, então? Vamos comentar sobre essa questão. Se você quiser anotar, seria muito importante você escrever, anotar, para a questão de conhecimento e de crescimento também na presença do Altíssimo Deus, tá bom? Então, eu quero comentar com você, iniciando, né? Se você quiser anotar aí, se você quiser escrever a significância, como que funciona, como que não funciona, essa é a hora. E eu quero falar a respeito de como que o ano judaico começa, né? Como que os meses dentro do calendário judaico começam, para que você possa já ir anotando e nós, com certeza, crescer aqui na presença do nosso Altíssimo e Poderoso Deus. Eu vou começar falando aqui sobre o mês Tisrei, né? Tisrei. Qual que é o mês do Tisrei? O mês Tisrei é o primeiro mês do ano, né? Digamos assim, o primeiro mês do ano, que é a passagem de setembro para outubro, né? Então, setembro para outubro, Tisrei. O que significa, qual a significância da palavra Tisrei, que dentro do nosso calendário seria o mês de janeiro, tá? Dentro do nosso calendário seria o mês de janeiro, o mês Tisrei. A palavra Tisrei quer dizer aperfeiçoe-se a si mesmo. Tisrei quer dizer aperfeiçoe-se a si mesmo. Como assim, pastor, aperfeiçoe-se a si mesmo? É o primeiro mês do ano. E por ser o primeiro mês do ano, então, essa palavra Tisrei vem carregada da mensagem de que
aperfeiçoe-se a si mesmo. Em outras palavras, comece o ano aperfeiçoando-se a si mesmo, tratando do ser humano interior, trabalhando melhorias dentro de cada um de nós. Então, no calendário judaico, agora no final do mês de setembro para o mês de outubro, essa virada de setembro para outubro, o nome do mês é Tisrei, e é o primeiro mês do ano. E nesse primeiro mês do ano, a mensagem é: aperfeiçoe-se a si mesmo. Então, que nós possamos pegar essa mensagem. É claro que nós estamos um tanto quanto distante, mas quando chegar o mês de janeiro na nossa vida, que nós possamos trabalhar o mês inteiro um aperfeiçoamento pessoal. Às vezes as pessoas, elas têm a seguinte crendice de que se entrar o final de ano, entrar o novo ano vestido de branco, entrar o novo ano comendo lentilhas, entrar o novo ano quebrando 7 ondas de mares, isso já é o suficiente para trazer a boa sorte sobre a sua vida. Quando na realidade isso é uma fábula, isso é um engano, isso é uma mentira das trevas, porque na realidade para o nosso ano ser um ano abençoado, a introspectiva pessoal tem que ser o primeiro detalhe. Nós avaliarmos aonde nós erramos, aonde nós acertamos, nós avaliarmos o que precisamos melhorar na nossa vida, como foi lido aqui, tempo de todas as coisas, nós avaliarmos como que nós estamos trabalhando esse tempo que Deus tem nos dado na sua santíssima presença. Então, o primeiro mês no calendário judaico, né, que é o mês de Tisrei, ele vem trazendo a mensagem para mim, para você e para todos nós, dizendo que nós temos que aperfeiçoar a nós mesmos. Aperfeiçoe a si mesmo. Essa é a significância do primeiro mês. E o segundo mês, pastor, isso aqui é importante, vai anotando aí. Segundo mês é o mês do Shesvan, né? O Shesvan. O que é o mês Shesvan? Que é o segundo mês do ano, né? Segundo mês do ano dentro do calendário judaico, que a gente pode contar como se fosse outubro e novembro, né? Porque o mês judaico, se for para a gente contar certo, ele dá no meio de cada mês nosso. Então, digamos que aí entre dia 12 e dia 15 acaba um mês e começa outro, né? Então, por isso que no nosso calendário, o calendário judaico ocupa 2 meses do nosso. Março e abril, abril e maio e junho, junho e julho, agosto, setembro e outubro, outubro, novembro, novembro e dezembro, porque ocupa 15 dias, digamos, de cada mês, né? E o mês Shesvan, que é outubro e novembro, né? Ele vem trazendo também uma mensagem que quer dizer: faça cada dia ser importante. Então, o mês Shesvan quer dizer, faça cada dia ser importante. Por que esse mês traz essa mensagem de fazer cada dia ser importante? Porque é o único mês dentro do calendário judaico que não existe festa judaica. Não existe uma festa, não existe uma cerimônia para lembrar de tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo na terra, na caminhada, vindo da terra do Egito em direção da terra prometida. Então, o mês Shesvan é um mês que quer dizer, faça de cada dia um dia importante. Em outras palavras, não existe festividade no mês Shesvan, que é o segundo mês do ano do calendário judaico, porque é um mês que é ensinado para os israelitas, que é ensinado para os judeus, com que eles venham a viver cada dia, exatamente, escreveu certo, filha da promessa, está escrito certo, exatamente, é isso mesmo, só entre meio o S e o V existe um H, né? Que é Shesvan, né? Que tem um som de língua no céu da boca. Entre o S e o V, aqui que você colocou, existe um H, né? Shesvan, que leva a língua no céu da boca e dá aquela arranhada, né? Que o hebraico arranha muito, fala muito com o céu da boca, digamos assim, com o som vindo da garganta, né? Então, é um mês que não tem feriado, que não tem festa solene, é um mês que o povo judeu, né, que os israelitas, valoriza e observa dia após dia. Todos os meses há uma observação para uma festividade solene que existe. Mas nesse mês, por não ter festividade, então é um mês de reflexão para que todo mundo aprenda, no começo já do ano, a valorizar todos os dias como dias únicos. O grande problema é que muitas das vezes nós vivemos
a expectativa de um dia lá na frente, né? Nós estamos aqui, por exemplo, hoje, na atual conjuntura, com expectativa em quê? Expectativa no 7 de setembro, um exemplo, né? Expectativa no 7 de setembro, exatamente, é assim que se escreve. Expectativa no 7 de setembro. Passou o 7 de setembro, a nossa expectativa ela é arremessada lá para o 12 de outubro, que é outro feriado. Do 12 de outubro, qual é a próxima expectativa? A expectativa próxima que está vindo é o 2 de novembro. E assim nós vivemos de expectativa. E o mês Shesvan, ele vem trazendo a significância de que nós temos que viver cada dia o seu propósito, cada dia a sua importância, cada dia a sua significância, sem atropelar a ordem dos fatores. O dia de hoje é o dia mais importante da minha vida. Por que hoje é o dia mais importante da minha vida? Porque é o dia que eu estou vivendo. Ontem já passou e amanhã não chegou, e eu nem sei se vai chegar. Então, o dia mais importante da minha vida é hoje. Você está entendendo? Aí a pessoa diz, nossa, eu estou na expectativa do dia mais importante da minha vida, que vai ser o dia que eu vou casar. O dia mais importante da sua vida não é o dia que está para chegar. E não é o dia que se passou, é o hoje. E esse mês do Shesvan vem nos ensinando que nós temos que viver cada dia o seu propósito. Vamos viver esse propósito hoje. Estamos aqui diante da palavra de Deus? Estamos diante do Todo-Poderoso? Vamos viver isso aqui. Vamos desfrutar disso daqui. Vamos, sabe, se deliciar, se deleitar disso daqui. Por quê? Porque é o dia que o Senhor está nos dando. Então, o segundo mês, que é o mês Shesvan, vem nos trazendo essa orientação, essa mensagem, né, no decorrer dos 12 meses, esse tempo, que é um tempo de valorizarmos o presente que Deus está nos dando, de valorizarmos o momento que estamos juntos aqui. Não interessa o que vai acontecer amanhã, depois, a semana que vem, no feriado que está vindo, na festividade, na viagem que está marcada para final de ano. Isso faz parte do futuro e está nas mãos de Deus. A mensagem que o Senhor traz no segundo mês do ano judaico é: viva um dia de cada vez e viva intensamente. Porque esse dia é o dia mais importante da sua vida, da nossa vida. Faça cada dia ser importante. É isso que significa a palavra Shesvan, tá bom? Olha, o terceiro mês. O terceiro mês dentro do calendário judaico, né? O terceiro mês dentro do calendário judaico, que se a gente for ver novembro e dezembro, né? Seria novembro e dezembro aqui no nosso, mas lá é o terceiro mês. Então, quando nós chegarmos, digamos, de 15 de novembro até aproximadamente 15 de dezembro, nesse período, Israel está entrando no mês 3, no mês 3 do calendário judaico, que é o mês conhecido como Kisleu. Kisleu, né? Kisleu é K-I-S-L-E-L-E-V, Kisleu. Kisleu com um V mudo no final. O que significa? Qual a significância do mês de Kisleu? O mês de Kisleu a palavra Kisleu significa lute com a luz. Lute com a luz, batalhe com a luz, guerreie com a luz. Não é contra a luz, é com a luz. Há muitas pessoas que confundem aquela passagem bíblica, né, dizendo que Jacó lutou e brigou com Deus. Essa passagem bíblica tem a significância de que Jacó não brigou com Deus, Jacó lutou com Deus, porque Jacó tinha uma preciosidade para receber da parte do Senhor, e ele precisava lutar com Deus para ele viver a grandeza do Eterno. Deus abençoe, pastor Darcio Baerlin, né? Está nos acompanhando lá em Itajaí, Santa Catarina. Grande homem de Deus, hein? Um abraço para ti e para toda a família. Você consegue compreender? Então, o mês de Kisleu é um mês que nos ensina, lute com a luz. Por que lutar com a luz? Porque o mês de Kisleu é um mês que toda a comunidade israelense celebra um dos maiores milagres que aconteceu, né, no território de Israel, que é voltado os olhos para a festa de Hanukkah. O que é o Hanukkah? O Hanukkah, existe a menorá, que tem 7 hastes, né, que é o candelabro. Deixa eu pegar, inclusive, a menorá, para mim te mostrar aqui. Deixa eu só te mostrar. Deixa eu pegar aqui, né, a menorá,
que você já vai entender a significância desse detalhe. Aqui está a menorá. A menorá aqui, ó, ela tem 7 hastes, né? 7. Essas 2 hastes que está aqui, ó, bem aqui, assim. Essas 2 hastes que está aqui representa as orelhas do ser humano. Essas 2 hastes representam os olhos do ser humano. Essas 2 hastes aqui representam as narinas do ser humano e esta haste central representa a boca. Aqui está os 7 orifícios do pescoço para cima, tá? Porque Deus trabalha na cabeça. Então, aqui está os 7 orifícios para cima. Os 2 ouvidos, que são 2 entradas, os 2 olhos, que também são 2 entradas, as 2 narinas, que está o fôlego de vida, as 2 entradas, e a boca, que está uma entrada. Está aqui, as 7 entradas. A Hanukkah, ela tem mais 2 hastes, mais 2, formando 9. O que é a Hanukkah? Hanukkah é a festa das luzes no território de Israel e acontece no 3º mês, voltando o olhar para um grande milagre que Deus fez através dos macabeus, né, dos macabeus. O que aconteceu no período dos macabeus? No período dos macabeus, os inimigos vieram contra Israel, né? Vieram contra Israel e aqueles homens simples e rude tinham que fazer a manutenção da menorá todos os dias no templo. E o azeite não duraria para aqueles dias de festividade e para acender o candelabro do templo. Então aquele povo deu-se a buscar ao Senhor e Deus fez com que o azeite se multiplicasse, né? E durou por 8 dias sem precisar passar pelo processo da prensa ou algo semelhante. Foi um milagre gigantesco que até os dias de hoje há o feriado, né, do Hanukkah, que é a festa das luzes no território de Israel, né, no território de Israel. Então, o mês que nós estamos relatando, que é o mês de Quisleu, quer dizer, lute com a luz. Quando eu luto com a luz, todas as trevas é dissipada. Quando eu batalho com a luz, todo o mal é dissipado. Então, o mês do Quisleu, que é o 3º mês dentro do calendário judaico, os judeus e os israelitas são ensinados a lutar com a luz. Quem é a luz? A luz é Deus, é o próprio Jesus. O próprio Jesus. Então, eles são ensinados a lutar com a luz, porque quem está com a luz vive milagres. Quem está com a luz vive a providência. Quem está com a luz vive o sobrenatural e jamais irá andar em trevas na presença de Deus. Tá bom? Deixa eu ver. Vamos lá, tem pessoas fazendo perguntas. Já vou responder a pergunta de todo mundo que está aqui, inclusive o que significa esse banner que está aí dizendo que vai acontecer um dia depois do 7 de setembro. Fique aqui que eu já vou explicar para todos vocês. Não saia daqui, tem coisa boa chegando aí junto com essa orientação. O 4º mês do calendário judaico, deixa eu dar uma apressada aqui para nós não atrasar muito, né? O 4º mês do calendário judaico é o mês de Teve, né? Teve é o mês de dezembro e janeiro, é o mês de Teve. O que significa o mês Teve dentro do calendário judaico? O mês Teve quer dizer quebra as muralhas. Não entendi, pastor, é isso mesmo. Quebra as muralhas, é o mês Teve. Que quebra de muralhas é essa que traz, né, o mês Teve? Muralhas da onde? O mês Teve, né, no 10º dia do mês Teve, aconteceu, né, acontece até hoje o jejum da lamentação. Por que o jejum da lamentação? Porque no mês Teve foi o dia que os muros de Jerusalém foram destruídos, que os muros de Jerusalém se transformaram em ruínas. No mês Teve foi o mês em que os filhos de Israel teve os muros quebrados e eles foram levados em cativeiro, né? Em cativeiro, e depois de muitos anos preso no cativeiro, Neemias então se levantou, pediu carta ao rei para reconstruir os muros de Jerusalém, e ele então recebeu essa liberação, ele volta
para Jerusalém, começa a reconstruir os muros do nada, porque tinha sobrado apenas uns montões de pó. Ele começa a reconstruir os muros no decorrer desse mês, né, do mês de Teve, e aí por 52 dias foi reconstruindo os muros de Jerusalém. Então, o mês Teve, que é o mês 4, né, dentro do calendário israelense, do calendário judaico, é um mês de muita lamentação. O muro das lamentações ficam lotados, a região do Monte de Sião fica lotada de pessoas, as praças de Jerusalém lotado de pessoas, e ali as pessoas fazem cânticos dentro dos 150 salmos, cânticos de lamentações, orações de lamentações, porque eles trazem em memória quando muitos dos seus pais perderam a vida e os muros de Jerusalém foram quebrados. Trazendo em memória para todos nós, é um mês em que nós temos que reavaliar, né? Reavaliar tudo aquilo que aconteceu de perdas em nossa vida e pedir a Deus uma restauração, e pedir a Deus uma reconstrução, uma restituição, para que o nome dele venha a ser glorificado na presença do Eterno. Conseguiu compreender? Vamos lá. O mês 5, né, que é o mês dentro do calendário judaico. Deixa eu te fazer um pedido, gente. Você pode deixar o seu like, deixar o seu like para cima aí para nós rompermos o algoritmo? Deixa o seu like para cima, vamos romper esse algoritmo aí para que nós possamos alcançar mais vidas em nome de Jesus, tá bom? Deixa aí, deixa eu dar uma olhada como que está a diferença aqui, ó. Tá bem abaixo, tem aproximadamente aí quase 200 likes a menos. Deixa Deus te usar aí, vamos lá. Deixa o seu like para cima, você vai ver que você vai deixando o like, a audiência vai subindo, e nós vamos alcançando aí um grande povo dentro dessa simples orientação. O mês 5, dentro do calendário judaico, né? Dentro do calendário judaico, é o mês que eu acabei de dizer para você aqui. O mês 5 é o mês de Sheva. Sheva. S-H-E-V-A-T. Sheva. O mês Sheva. O que é o mês Sheva? O mês Sheva é o mês dos novos começos, do novo recomeço. O que quer dizer o mês do novo recomeço? É o mês da primavera, né? Da primavera em Israel. Celebra-se, traz consigo a primavera, né? Embora seja um período, digamos, de inverno, mas dentro do significado representa a primavera, que é o renascimento, que é o ressurgimento de coisas boas, que é o recomeço, como eu acabei de citar para você aqui, a questão do muro, né, que Neemias começou a reconstruir no mês anterior e demorou 52 dias até ele terminar essa construção, que é considerado o mês do recomeço, o mês do reinício de todas as coisas. E que bom, né? Se nós aqui no Ocidente trouxéssemos conosco essa inspiração de cada mês receber essa forte palavra, essa forte orientação e começar trabalhando, servindo ao Senhor, fazendo com que coisas que nós perdemos venha ser recomeçada em nossas vidas, tá bom? Vamos continuar aqui, porque eu estou vendo que o horário está indo embora e eu quero passar todos os meses e depois abrir para você fazer perguntas. Se você tem alguma pergunta sobre como que é Israel, a cultura de Israel, a filosofia de vida, a fé, enfim, essa é a hora, tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo mês, nós falamos do mês 5, deixa eu te apresentar aqui o mês 6. O mês 6, que é o mês de Adar. Mês de Adar, A-D-A-R. Mês de Adar, é o mês 6 dentro do calendário judaico. O que representa esse mês de Adar? O mês de Adar é fevereiro e março dentro do nosso calendário. Dentro do nosso calendário, fevereiro e março é o mês de Adar. E se for ano bissexto, tá? A cada 4 anos, dentro do nosso calendário, existe o ano bissexto. Em Israel também. Aí, dentro do ano bissexto, existe um mês a mais. Um mês a mais. Que aí o nome desse mês a mais é Adar 2. Né? Adar 2. Então, o que é o mês de Adar, a significância para o povo judeu? O mês de Adar tem o nome de Adar, que quer dizer milagres ocultos. É isso mesmo, milagres ocultos. O que é o mês de Adar, que é o mês de milagres ocultos? O mês de Adar foi o mês que Esther
e Mardoqueu, o seu tio-pai, fizeram o jejum de 3 dias para Deus manifestar um livramento diante da forca que Amã tinha preparado para acabar com a vida deles. Então, o mês de Adar é conhecido como o mês do milagre oculto, porque aos olhos do povo, do reinado de Assuero, não estava acontecendo nada. A forca iria realmente acabar com todos os judeus. E aí Deus entrou com um milagre oculto e fez com que a forca que Amã preparou para os judeus, ele mesmo fosse enforcado nela. Então, o mês de Adar quer dizer mês do milagre oculto. Foi o mês que Deus trabalhou e fez com que a forca que estava preparado para os judeus, o que preparou, fosse enforcado e automaticamente fosse derrotado. Então, o mês de Adar é o mês do milagre oculto. É o mês em que o povo de Israel celebra a festa do Purim. O que é o Purim? O Purim é como se fosse uma celebração com muito colorida, com muita festa, sabe? Muita música, muita dança, muitas comidas típicas, né? E nesse período, por ser um mês de milagre oculto, o povo, né, os israelitas, eles colocam máscara, pintam o rosto e faz toda essa alegoria, celebrando que é uma coisa oculta, né? Quando eu coloco uma máscara, eu estou ocultando a minha face, né? De ser a minha face real. Não que eles colocam a máscara na maldade por ser uma pessoa que está colocando máscara para esconder o seu perfil. Não, é uma celebração que eles fazem tudo isso, né, para lembrar que no reinado de Assuero, Deus fez um milagre oculto acontecer, levando o que preparou a forca a ir para ela e aqueles que estavam prometidos a ir para a forca toma posse de uma grande vitória ao ponto que Ester, de uma mulher que estava no harém, se transformou na rainha no lugar de Vasti. Então, o mês de Adar é o mês da celebração, né? Da celebração da festa de Purim e também da celebração desse grande milagre que Deus fez através do jejum de Ester, que foi um jejum de 3 dias, e já eu vou falar aí sobre um jejum de 3 dias também, que nós estamos para fazer na presença do Altíssimo Deus. Você está conseguindo identificar o que eu estou dizendo e encaixar todos os eventos e todos os milagres bíblicos que aconteceram no Antigo Testamento sendo encaixado nessas festividades do povo de Israel? Vamos para mais um mês aqui? Eu quero falar para você aqui agora sobre o mês 7. Mês 7. O que é, qual que é o mês 7? Qual que é o mês 7 dentro do calendário judaico? O mês 7 é o mês de Nissan. É o mês de Nissan. É isso mesmo. Mês 7 é o mês de Nissan. Pastor, como que se escreve Nissan? Se escreve igualzinho aquela marca de carro, a marca de carro francesa, né? Não é isso? Eu acredito que a Nissan é da França, né? Nissan. É o N, o I, 2 S, o A e o N. Nissan. O mês de Nissan. O que é o mês de Nissan? O mês de Nissan, ele traz a centralidade da família. O mês 7, o mês de Nissan, traz a centralidade da família. O que é a centralidade da família? O mês de Nissan, ele acontece entre março e abril, de aproximadamente aí 15 de março, 18 de março, até entre 15 a 18 do mês de abril. O que se celebra no mês de Nissan? A centralidade da família. E como que é celebrada a centralidade da família? A centralidade da família é celebrado através do Pessah. O que é o Pessah? A Páscoa. A Páscoa. A Páscoa judaica acontece no mês 7 do calendário judaico, que é o mês de Nissan. E essa festividade celebra a família. Por que celebra a família? Porque foi neste mês que os filhos de Israel passou em terra seca, por dentro do Mar Vermelho, se escapando do jugo de 430 anos oprimido por Faraó. Então, o mês de Nissan é o mês que centraliza, que celebra a família. Em Israel, por exemplo, no período da Páscoa, do Pessah, que significa passagem, tem pessoas dizendo que Nissan é japonês, outros estão dizendo que Nissan é francês,
Bom, vamos deixar a marca de carro quieto, então vamos continuar aqui com o mês judaico. Né? Depois eu vou dar uma pesquisada para ver certinho e a gente falamos sobre isso. A Páscoa judaica é celebrada no mês de Nissan. Essa Páscoa agora desse ano, eu estive lá e passei junto com os judeus. Por exemplo, um segredo, não se pode passar a Páscoa em Israel sozinho. Não existe essa de você passar a Páscoa em Israel sozinho. Por quê? Porque a festa da Páscoa é a festa da centralidade da família. Então você não pode passar solitário, trancado em casa, solitário na rua, solitário... Não, você tem que passar em família. Como assim, pastor? Por exemplo, quando eu fui para Israel para passar a Páscoa lá com o pessoal que me convidaram, me convocaram, no aeroporto Ben Gurion, quando foi feita a vistoria em toda a minha bagagem, que eu fui fazer a entrada de alfândega no país, a polícia israelense pegou meu passaporte e disse assim, ó, o que você está vindo fazer aqui neste período? Eu disse, eu estou vindo para comer a Páscoa com os judeus. Você tem endereço para passar essa Páscoa? Eu disse, tem endereço. Você não vai passar essa Páscoa sozinho aqui? Aonde está o restante da sua família? Eu disse, olha, a minha esposa está no Brasil, meus filhos estão no Brasil, eu tenho irmãos e irmãs no Brasil, meu pai e minha mãe já faleceu, mas toda a minha família está no Brasil. Eu vim aqui passar a Páscoa com a minha família judaica, que me fez o convite para mim estar aqui com eles. Então você não vai passar na rua. Eu disse, não. Você não vai passar trancado em um hotel e em um apartamento. Eu disse, não. Eu vou comer a Páscoa com a minha família aqui. E eles disseram, então tá bom, então pode entrar no país, né? Pode entrar no país e automaticamente desfrute, né? Desfrute dessa Páscoa. Então, eu entrei. Aqueles que são, por exemplo, menos favorecidos, você vai encontrar em Israel pessoas menos favorecidas. Você não vai encontrar mendigo, né? Andando com trouxa de roupa nas costas, aquelas pessoas descalço pela rua, você não vai encontrar. Mas é natural você encontrar pessoas menos favorecidas, pessoas que não têm condições de fazer uma celebração de uma Páscoa. Então, as sinagogas dos rabinos preparam banquetes com peixe, né? Com muitas comidas, muitos tipos de bebidas e aquela coisa toda. E essas pessoas são convocadas a passar em família dentro das sinagogas, em algum lugar reunido. Você não pode passar sozinho, porque o mês de Nissan é o mês da centralidade da família. E é celebrada a Páscoa desta maneira. E Jesus, né, Deus Todo-Poderoso, escolheu ressuscitar o Senhor Jesus exatamente no dia da Páscoa. Que para nós, né, é o Pessa, né, que é a passagem da vida, da morte para a vida, para os judeus é automaticamente o mês da centralidade da família, porque ali Deus deu demonstração de que estava cuidando das famílias de Israel. Você já parou para pensar, o Mar Vermelho se abriu? Ali tinha velhinhos de 90, 80 anos, ali tinha criança de colo, tudo. E enquanto o último não chegou do outro lado, Deus não fechou as águas e não permitiu o faraó se aproximar. Quando o último chegou, Deus disse para Moisés, toca nas águas. Ele tocou nas águas, o mar fechou e todos os adversários morreram e pereceram naquelas águas. Então, o mês de Nissan, que é o 7º mês dentro do calendário judaico, é o mês do Pessah, que quer dizer passagem, Páscoa na presença do Altíssimo Deus. Vamos continuar aqui, vamos lá. Prepara a sua pergunta aí, viu? Já vou responder a pergunta de todo mundo. Fica preparada aí a sua pergunta. O mês 8 é o mês de Iyar. Iyar. O que é o mês de Iyar? É a letra I, Y, A, R. Iyar. O que é o mês de Iyar? É o mês da centralidade de Israel. Não entendi, pastor. O mês de Iyar é o mês da centralidade de Israel. E esse mês de Iyar é um dos meses mais complicados em Israel. Não entendi, pastor. É isso mesmo. Iyar não, Liar. Desculpa, Liar. L-Y-A-R. Desculpa, eu falei Iyar, né? É L-Y-A-R. O mês de Liar. O mês de Liar. O que significa Liar? É o mês da centralidade de Israel. Me desculpa, eu falei aqui, eu troquei a letra
I pela letra L, né? É o mês de Liar, tá? É o mês da centralidade de Israel. O que é a centralidade de Israel? É o mês que o povo judeu se volta, né? Se volta em meditação e em máxima vigilância, porque esse mês, né, é o mês que Israel ele para principalmente celebrar a memória dos seus patrícios que pereceram, que morreram em muitas batalhas, que morreram na mão de muitos adversários, inclusive o mês de Liar é o mês que o povo judeu celebra a memória do Holocausto. O Holocausto de Adolf Hitler é celebrado, né, a memória no mês de Liar, que é o 8º mês, o mês da centralidade de Israel. Se você parar para avaliar, tá? Se você parar para avaliar, esse mês, o mês de Liar, é entre abril e maio. Eu não sei se você lembra que eu estava lá em Israel, e entre abril e maio foram os meses de maiores atentados com faca, com arma de fogo, atentados em várias regiões. Se você acompanha as notícias de Israel, você vai perceber que o mês de Liar foram os meses dos ataques. Eu estava lá em Israel, né, no finalzinho, no início de Liar, e estava tendo muitos ataques, muitas pessoas fazendo loucura, a parte das esplanadas das mesquitas estava interditado para turista, muitos muçulmanos indo contra a polícia de Israel. Mas por que acontece isso no mês de Liar? Porque o mês de Liar é o mês da centralidade de Israel e é o mês que os inimigos ficam alvoroçados para tentar destruir a nação. O mês de Liar é o final do jejum do Ramadã. O jejum do Ramadã é o jejum que os árabes fazem, um jejum de 40 dias, né? E aí é a entrega do Ramadã bem no início do mês de Liar. E quando eles entregam o Ramadã, lá no Corão tem algumas mensagens que Mohammed deixou, que é para atacar judeu, que é para destruir os adversários, que é para matar, que é para destruir. Então, o mês de Liar é automaticamente o mês que Israel fica mais concentrado no tocante à proteção das famílias, à proteção das cidades, à proteção da nação. O mês de Liar é o mês da centralidade de Israel. Por isso é um mês de muitos ataques. Pode puxar na internet e você vai ver que o mês, né, o mês de Liar, que é o mês, entre o mês de abril e maio, foram os meses que Israel sofreu mais ataque. Você não está vendo acontecer ataque terrorista agora, mas em abril e maio, meu Deus, todo dia teve um ataque. Todo dia tinha um ataque, todo dia teve um ataque, ao ponto que o primeiro-ministro não suportou a pressão e teve que renunciar ao seu cargo, porque todo mês estava tendo um ataque no mês de Liar, que é o mês da centralidade. O mês da centralidade de Israel. O mês 9, vambora que o horário está indo embora. O mês 9, deixa eu te pedir antes de falar também do mês 9, deixa o seu like aí, o like está bem abaixo da quantidade de pessoas que nós estamos, deixa o seu like para cima aí, para que nós possamos alcançar mais pessoas e com certeza mais vidas serem visitadas e abençoadas pelo nosso Deus, tá? Faça isso aí em nome de Jesus. O mês 9 é o mês de Sivan. Mês Sivan. O que é o mês Sivan? A palavra Sivan é S-I-V-A-N. Sivan. O mês Sivan. O que se celebra no mês Sivan? O mês Sivan é a centralidade da Torá. O que é a centralidade da Torá e o que é a Torá? A Torá é a palavra de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que vai de Gênesis até Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, mais os livros dos profetas maiores e menores. E vai, com certeza, os Salmos, vai tudo. Vamos dizer que seria o Antigo Testamento, para ficar mais claro. A Torá é o Antigo Testamento. E o mês 9 é o mês que se celebra a Torá. Porque a Torá nada mais, nada menos é do que ali estão as leis de Deus, e é celebrado como o mês que Deus deu o maior presente para a humanidade na face da terra. Por que, pastor, o maior presente? A sua palavra.
Não existe nada maior do que a palavra de Deus. O maior presente que Deus deu foi a sua palavra, que é a Torá no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, diz, no princípio era o verbo. No princípio era só a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele é a palavra, Jesus é a Torá, Jesus é a Brit Hadashah, é a nova aliança, Jesus é a própria Bíblia, feito em pessoa no meio de cada um de nós. Então, os judeus celebram no mês 9, né, que é o mês de Sivan, os judeus celebram a palavra que foi dada por Deus para todos nós seres humanos. Você já imaginou nós viver nesse mundo sem a palavra? Você já parou para pensar, se não existisse a palavra de Deus, onde nós estaríamos? Você já pensou se a palavra de Deus não tivesse se materializado e se feito como ser humano? Você já imaginou que loucura a situação que nós não estaríamos no dia de hoje? Então, o mês 9 é o mês da celebração da palavra. O mês 9, dentro do calendário judaico, que é o mês Sivan. Não misture os meses judaicos com o nosso. No nosso, aqui no nosso calendário, o mês 9 é setembro. No calendário judaico, o mês 9, que é o mês de Sivan, é maio e junho. Maio e junho, o mês Sivan, dentro do calendário judaico. Você consegue entender? Deu para você entender? Deixa eu ver aqui, o que o Norianei, mais um louco na internet, prevendo o fim do mundo. Eu acho que louco é ele, porque ninguém está falando de fim do mundo aqui. Alguém está falando de fim do mundo? Você está entendendo? A pessoa cai de paraquedas e já cai falando bobagem, né? Você está conseguindo entender? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Estaríamos perdidos, como muitos estão escrevendo. Você já imaginou se Deus não desse a palavra para nós? Se o Senhor não trouxesse, não permitisse a sua palavra estar entre nós? Nós estaríamos totalmente perdidos. Primeiro a palavra veio em forma da Torá, em letra, e depois a palavra se fez carne e habitou entre nós e está agora sentada à direita de Deus e conosco também na pessoa do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá, não esqueça de deixar o seu like, tá faltando só dois aqui, nós já vamos entrar nas perguntas e respostas. Gente, você que está chegando, deixa o like, vamos bater aí, vamos, como diz o ditado, quebrar o recorde aí de audiência, vamos embora. O mês 10, o que é o mês 10 do calendário judaico? O mês 10 do calendário judaico, ele vai de junho a julho. E como é o nome desse mês? O nome do mês é Tamuz. Tamuz é o mês 10 do calendário judaico, que esse mês quer dizer tábuas quebradas. O que quer dizer o mês das tábuas quebradas? O mês Tamuz é porque no 17 de Tamuz, no dia 17 de Tamuz, Moshe, né? O Rabi Moshe, que quer dizer o grande mestre Moisés, ele desceu da montanha, do Horebe, do Sinai, trazendo as 2 tábuas de pedra escrita pelo próprio Deus, no dia 17 de Tamuz, 17 do mês 10, ele desceu de lá trazendo as tábuas, e quando ele chega abaixo, ele contempla todos os filhos de Israel dançando diante do bezerro de ouro, dançando diante daquele monumento, e aí Moisés quebrou as tábuas de tão irado que ele ficou, né? Tão irado que ele ficou, que ele quebrou as tábuas, e esse mês que aconteceu isso, levou o nome de Tamuz, que quer dizer tábuas quebradas. É o mês que em Israel é muito ensinado, né? É muito ensinado sobre os mandamentos de Deus, sobre os princípios de Deus. Os rabinos permanecem por um período a mais no Muro das Lamentações, ensinando as crianças a não se entregarem à idolatria, a não se entregar a práticas pagãs, isso sem contar que é um mês também que eles jejuam para relembrar, né? Relembrar os judeus que pereceram, né? Por desobedecer a palavra do Senhor nosso Deus. Esse é o mês 10, o mês Tamuz. Vamos continuar aqui, só mais 2 e nós já vamos encerrar. Nós já vamos encerrar
os comentários para abrir espaço para você que vai fazer a pergunta. O outro mês, que é o mês 11, é o mês Av. O mês Av. O que é o mês Av? A letra A e o V. O mês Av. O que é o mês Av? A palavra Av, dentro do mês, significa Deus é nosso Pai. É isso mesmo. Deus é nosso Pai. O que dentro desse mês, né, o povo judeu, todos celebra, né, nesse mês Av. Dentro do mês Av, né, dentre tantas tragédias, tantas catástrofes que aconteceu, né, com o povo de Israel, foi o dia, né, que Deus trouxe consigo, né, a fúria pelos pecados de Israel, né, pelos pecados de Israel. Deus como diz o ditado, Deus repreendeu, Deus castigou Israel pelos seus pecados e por muitas das vezes virar as costas para ele para servir outros deuses. Deus abençoe Gilda, também o Leandro, Nicolas, toda a família, viu? Deus, ele celebrou, ele vingou, ele fez justiça, ele repreendeu Israel como um pai repreende um filho. Você que é pai, você que é mãe, quando teus filhos passam do limite, então você vai lá e repreende, não é mesmo? Assim foi Deus com Israel. Deus repreendeu Israel por tudo aquilo que eles haviam sofrido por causa dos seus pecados. Então foi o mês que a fúria de Deus se manifestou sobre os pecados de Israel, e nesse período é um período de muita meditação, é um período em que os filhos de Israel se humilham muito, reconhecendo a paternidade de Deus, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua glória, reconhecendo a sua grandeza e, ao mesmo tempo, pedindo muito perdão, porque no próximo mês, depois do mês Av, aí vem a resposta diante de toda essa humilhação. O que é o próximo mês? O próximo mês é o mês de Elu. O que é o mês de Elu? O mês de Elu vai de agosto a setembro. E o que acontece no mês de Elu? A palavra Elu, né, dentro do mês, significa amor divino. Amor divino. O que acontece no mês de Elu? O mês de Elu, que é o mês, né, dentro do calendário judaico, que é o 12º mês, dentro do nosso calendário é o mês de setembro, tá? Você que estava perguntando, pastor, eu quero saber de setembro. Esse é o mês de Elu. O mês de Elu é o mês conhecido como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah quer dizer cabeça de ano, né? Fim de ano. É o mês em que Salomão, né? Salomão escreveu, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, aquele cântico dos cânticos, porque é um mês que se aproxima da virada, do grande Réveillon, né? Então, antes do Yom Kippur, que é o grande dia do perdão, tem aproximadamente 10 dias, digamos, 10 dias que os judeus, eles tiram para orar, para jejuar, para buscar a Deus, pedindo um novo ano. E aí, quando chega no dia do Yom Kippur, é um jejum de 24 horas. Nesse jejum, eles pedem para Deus oportunidade, misericórdia, eles pedem para Deus uma nova chance, para que no novo ano Deus venha dar vida, Deus venha dar boas colheitas, Deus venha dar prosperidade, Deus venha trazer paz, Deus venha fazer o extraordinário acontecer na vida deles. Então, o mês de Elu é o mês do Yom Kippur, é o mês do Rosh Hashanah, é um mês importantíssimo, é um mês que Deus decreta a bênção sobre os filhos de Israel, segundo o calendário que eles obedecem rigorosamente, mês após mês. Então, setembro é um mês importantíssimo dentro do calendário judaico, tá? Dentro do calendário judaico é um mês importantíssimo. A palavra Rosh Hashanah, né? Rosh quer dizer Rosh quer dizer novo, né? E Shana, ou vice-versa. Shana quer dizer novo, né? Rosh Hashanah. Rosh quer dizer novo, e Shana vem Ra, que é o, e Shana,
ano. Então, ano novo, Rosh Hashanah. Acredito que você entendeu, né? Eu fiz uma mistura aqui, deixa eu tentar decifrar mais claro para você, que eu vi que a irmã Yara Maia escreveu aqui. Deixa eu te explicar. Você pode ver que no que ela escreveu aqui, ó, lá no meio tem Hashanah. Então, o Ra significa o, né? E o Shana significa ano, e o Rosh significa novo. Então, o ano novo, ou o novo ano. Então, é isso que significa Rosh Hashanah. Então, é o ano novo. É isso que é o significado da palavra. Acredito que agora não misturei, né? Deu para você compreender certinho aí, né? E é isso que significa que é o início do ano. O final do ano judaico é agora no mês de setembro. Já vai ter o Yom Kippur também agora no mês de setembro. E assim sucessivamente acontece todos os anos dentro do calendário judaico. Anotou? Foi bênção de Deus? Eu já vou passar para as perguntas e respostas aqui para todos vocês. Já vou passar para perguntas e respostas. Em questão de curiosidade, eu vi que uma pessoa perguntou aí sobre a questão dos dias, né? Nós falamos do mês, né? Março, abril, Nissan, abril, maio, Liar, maio, junho, Sivan, junho, julho, Tamuz, julho, agosto, Av, agosto, setembro, Elu, setembro, outubro, Tisrei, outubro, novembro, Shesvan, novembro, dezembro, Kisleu, dezembro, janeiro, Tev, janeiro, fevereiro, Shevat, e fevereiro, março, Adar. E quando é ano bissexto, Adar 2. Estes são os meses do calendário judaico. E aí tem os dias da semana, né? Tem os dias da semana que são contados, né? Domingo é Yom Rishon, segunda Yom Sheni, terça Yom Shlish, quarta Yom Revi, quinta Yom Shimishi, sexta Yom Shishi, sábado Yom Shabbat. Tá bom? E eu quero abrir agora, né? Eu quero fazer uma oração e abrir para vocês sobre os dias, dentro do que nós estamos comentando, quero abrir para as perguntas e respostas. Foi falar daqui dos dias e dos meses na presença de Deus. Você que pode, abra a sua mão. Que o eterno Deus de Israel te abençoe, te guarde, te cubra de bênçãos, de milagres e de maravilhas em nome de Jesus. E que a bênção que enriquece sem trazer dores recaia sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus. Maravilha do céu. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, então. Vamos embora. Agora, eu quero abrir para as perguntas. Já está chegando pergunta, minha esposa? Tem pergunta aí? Vamos lá. Você que tem a sua pergunta, pode fazer aí que nós vamos respondendo. Deixa eu ver aqui. Cadê? É mais não sei se é uma pergunta aqui, mas leia aqui. Deixa eu ver aqui. É o que muitas pessoas moram e tem muitas dúvidas. Deixa eu ver. Jaci Salles. Pois o Senhor Jesus nasceu foi em abril e maio, não é em dezembro. E o povo aqui no Brasil comemora, pastor. Pois é, Jesus nasceu no inverno judaico, né? Jesus nasceu no inverno judaico. Não no inverno rigoroso de Israel, tá? Porque no inverno rigoroso cai neve, mas ele provavelmente nasceu no começo do inverno judaico, que ainda não estava tendo neve, que foi no período do alistamento, do recenseamento de Israel, e eles não iriam fazer recenseamento do inverno rigoroso, né? Eles, então, provavelmente, Jesus nasceu ali, provavelmente, escute bem, provavelmente, Jesus nasceu entre o mês de maio e o mês de junho, entre maio e junho, por ali, digamos, lembrando que o maio pega lá do mês de Liar e vai até o mês de Tamuz. Então, entre esses 3 períodos de meses, né? Esses 3 períodos de meses foi mais ou menos o período que Jesus nasceu. Né? Não faz muito sentido dizer que Jesus nasceu em dezembro,
porque dezembro é o inverno rigoroso em Israel, está caindo neve, e eles jamais iriam fazer um recenseamento, uma contagem de pessoas, um alistamento de pessoas em um mês que estaria caindo neve. Então, é mais ou menos isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui fazendo perguntas que eu quero responder já. Vamos lá ver as perguntas que estão vindo. Alessandra, pastor, o senhor é pós ou pré-tribulacionista? Eu sou pré. Eu sou pré-tribulacionista. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver o que o Lucas está perguntando. Pastor, o ano tem 2022 no calendário gregoriano, mas pela lei de Deus, no calendário de Deus, é mais de 5.000 anos. O senhor pode me dar uma resposta? Veja bem, o Lucas, o calendário gregoriano, ele começa a contar a partir do Marco Zero, que é o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, foi o ano primeiro. Você pode ver que na história comum que nós estudamos, na história da humanidade, existe o AC e o DC. AC de si, né? Que é o antes de Cristo e o depois de Cristo. Isso a história comum estuda, né? Então a história comum, ela trata a humanidade com AC, né? O AC, que é o antes de Cristo, e o DC, que é o depois de Cristo, porque Jesus foi o divisor de águas de toda a história. Então, por isso que no Ocidente, em boa parte do mundo, o calendário está no ano de 2022, porque tem 2022 anos que Jesus veio ao mundo. Como os judeus não têm Jesus como divisor de águas, como o Mashiach, então os judeus continuam contando desde quando Deus colocou o homem no jardim do Éden. Então, o calendário do homem no jardim do Éden até o dia de hoje é 5.782 anos, tá? Desde quando Deus desceu na terra, manipulou o barro, né? Soprou em suas narinas o fôlego de vida e disse: esse é uma alma vivente. Daquele dia até hoje tem 5.782 anos. Do dia que Jesus veio na terra, tem 2022 anos. O calendário é contado desde Adão até o dia de hoje, isso no calendário judaico. E o calendário, né, gregoriano, que é o calendário que nós seguimos, é contado desde o nascimento de Cristo até o presente dia de hoje. Deu para entender essa questão aí da diferença de anos entre judeus e o povo de Deus? Deu para... Povo de Deus, que eu digo o povo que segue ao Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver quem mais aqui está lançando perguntas. Deixa eu ver aqui. Se você tiver uma pergunta sobre Israel, sobre o assunto que nós tratamos, nós vamos para cima, tá? Nós vamos para cima. Não tem registro do mês que Jesus nasceu? Não tem. Não tem porque é uma tradição bíblica não se celebrar aniversário. Na tradição bíblica, 2 personagens celebraram o aniversário, que foi Faraó e Herodes. Faraó e Herodes foram os 2 que celebraram a data de aniversário. Não existe nenhum personagem bíblico, né, que são exemplos para nós, que celebrou data de aniversário. Então, a Bíblia, ela nos dá referência. Pastor, é pecado celebrar aniversário? Tem uma live que eu falo sobre isso. Depois vocês vão lá e assistem, que lá está toda a explicação, tá bom? Toda a explicação sobre esse detalhe. Deixa eu ver se tem mais perguntas chegando aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Bora, gente, deixar a pergunta. Celeste está dizendo: setembro é o mês de Elu. Elu significa eu sou do meu amado e meu amado é meu. Exatamente. Setembro é o mês de Elu, o mês em que significa amor divino, né? O mês que significa amor divino e que é usado muito essa frase aí no Rosh Hashanah: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Essa frase que o sábio Salomão escreveu, né? Dentro do livro de Cantares. Deixa eu ver quem mais está deixando perguntas aqui. Vamos, gente, vamos para cima? Vamos para cima? Glaucer Santos. Pastor, na lei de Israel, hoje já é sábado. E o dia não tem 24 horas pela lei de Israel, são 12 horas.
é que, veja bem, dentro do calendário judaico, o dia termina com a entrada do sol automaticamente. Começa no pôr do sol. O dia começa no pôr do sol. Então, por exemplo, na sexta-feira, quando aparece as primeiras 3 estrelas no céu, na sexta-feira, no entardecer, no anoitecer de sexta-feira, quando aparecem as primeiras 3 estrelas no céu, iniciou-se o Shabat, inicia-se o sábado. Quando nascem as primeiras 3 estrelas do entardecer de Israel, ali começou o Shabat. E quando que esse Shabat termina? Quando, no decorrer de todo o sábado, começa a anoitecer e nascer as primeiras 3 estrelas do sábado, finalizou o Shabat e já é o dia, né? Já é o dia de domingo, né? Dia de domingo, que é o dia Yom Rishon. Então, findou o Shabat, finaliza o sábado no horário quando nasce as primeiras 3 estrelas, finaliza o sábado e inicia o Yom Rishon, que é o domingo, o primeiro dia da semana. E assim sucessivamente. Então, os dias de Israel têm 24 horas normal, mas é 24 horas com a virada do dia diferente. Com a virada do dia diferente. Aqui no Ocidente, o dia começa meia-noite. Para pensar. O dia começa meia-noite. Pensa comigo e me ajude aí com o seu comentário na linha do tempo. Você nunca parou para pensar que o dia começa aqui no Ocidente meia-noite? Como que um dia começa meia-noite? Entenda o raciocínio. Como que um dia começa meia-noite? Como que um dia começa meia-noite e termina meia-noite? O dia começa na escuridão e termina na escuridão. Para pensar, raciocina comigo. O dia aqui no Ocidente começa na escuridão e termina na escuridão. Começa meia-noite e termina meia-noite. Você entende? No calendário judaico é diferente, né? O calendário judaico é diferente. Os dias, eles começam, né? Começam e terminam com as primeiras 3 estrelas que nasce, tá? Deixa eu ver quem mais aqui tá deixando aqui perguntas. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O Gilberto Garcia. A semana era 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Shabat ou sábado? Era o único dia que tem nome. O único dia que tem nome é o Shabat. Exatamente, é o Shabat. Por isso que os nomes, né, dos dias da semana dentro do calendário judaico é voltado para números, né? Voltado para números e não voltado para a questão de nomes em si, né? De nomes em si. O único dia que tem um nome que foge da numerologia, digamos assim, é o domingo, que é o Rishon, né? O segundo dia, o Sheni, o Shlishi, o Revi, o Shimishi, o Shishi, todos estão ligados aos números do calendário judaico, né? Do calendário judaico. E assim sucessivamente, tá? Vamos lá, deixa eu ver quem mais está deixando perguntas aqui, fazendo alguma colocação dentro do conhecimento também que tem. Eu quero ler para você aqui nesta oportunidade. Deixa eu ver quem mais aqui. Elaine Araçatuba. Pastor, as 2 testemunhas já estão aqui pregando para preparar os que vão subir no arrebatamento ou só virão depois da grande tribulação? As 2 testemunhas não é para o nosso período, para o tempo da graça. As 2 testemunhas é para o período da tribulação. Tribulação e grande tribulação. As 2 testemunhas não é para o período da graça, tá? Então, se alguém aí tem uma mentalidade de que as 2 testemunhas estão aqui na Terra, está totalmente enganado e equivocado, porque as 2 testemunhas ainda não se manifestaram, elas irão se manifestar para pregar o evangelho do reino, que automaticamente não é o evangelho da graça. O evangelho da graça é o que nós estamos vivendo e vai terminar no arrebatamento. Quando terminar o período do evangelho da graça, começa o evangelho do reino, que é no
no período da tribulação e grande tribulação, tá bom? Deixa eu ver quem mais está aqui. Eu vou terminar a live já, dentro de 5 minutinhos, porque na sequência aqui, eu terminando essa, eu já vou para outra live com o pastor Giovanni, lá no canal Povo da Fé. Então, eu já estou me preparando aqui. Apura aí nas perguntas, que dá tempo de responder mais umas 3 perguntas aqui, tá? Deixa eu ver aqui, o que mais aqui? O pessoal tá se perguntando. Já tinha parado para me perguntar, já tinha parado para pensar sobre isso uma vez. Exatamente, como que o dia pode começar meia-noite, né? E tem muita gente aí dizendo que isso é loucura, né? Mas muitas coisas foram totalmente mudadas, né? Deixa eu ver aqui. O Eduardo está dizendo, no Shabat, o que os judeus comemoram, o quê? O Shabat, os judeus guardam, né, uma ordenança, né, dentro das leis que foi dada a Moisés, para que venha ser guardado e observado o sábado dentro do Shabat. Existem proibições, pelo menos 39 proibições, que eu volto a repetir aqui para vocês, que tem muita gente, principalmente os adventistas, que dizem que guarda o sábado, mas adventista não guarda sábado. Adventista, eles se aproveitam, né? Porque o povo do Ocidente não sabe o que é guardar sábado, e aí eles dizem que guarda sábado, mas adventista não guarda sábado. Os judeus se esforçam, mas eles também não conseguem guardar o sábado. Ninguém guarda o sábado. Essa é a grande realidade. Nem os judeus que estão em Israel consegue observar e guardar o sábado, porque a guarda do sábado está ligada 100% ao templo. E os judeus não têm templo para estar guardando o sábado. Então, por não ter um templo, a guarda do sábado dos judeus é imperfeita perante o que está na Torá. Mas mesmo assim, eles continuam observando. Agora, os adventistas se iludem, se alugam, porque eles não guardam sábado. Essa é a realidade. Se alguém conhece sobre a guarda do sábado, vai entender que a adventista não guarda sábado. Essa é a grande realidade. Vão para a igreja de carro, tá entendendo? Vão para a igreja de carro, esquenta a comida, acende interruptor de energia em casa, você tá entendendo? E é toda aquela coisa. E se não pode fazer, manda o empregado fazer. Judeus, até os empregados, guardam o sábado e a casa inteira, empregado, funcionário, ninguém faz nada. Os adventistas dizem que guarda o sábado, mas manda a empregada fazer comida. Diz que guarda o sábado, mas vai para a igreja deles de carro. Isso não é guardar sábado. Isso é fazer uma observância religiosa que não tem nada a ver com a guarda do sábado. Deixa eu ver quem mais está aqui. É por isso que Jesus disse que ele é o Senhor do sábado e ninguém consegue guardar. Exatamente. Ele guardou o sábado, ele foi o único. Por isso que ele é o Senhor do sábado. Muito bem observado, Ayrton Ribeiro. Deixa eu ver o que a Claudene está perguntando e nós já estamos indo para os instantes finais. Pastor, o que é Talmud? O Talmud é um livro que os rabinos, os eruditos rabinos, os sábios receberam revelações, fizeram esse livro, e é um livro muito respeitado dentro do judaísmo, tá? Dentro do judaísmo. É um livro secundário, dentro do judaísmo, que ali tem algumas regras, né? Muitos até comentam e dizem que o Talmud foi escrito pelos fariseus, né? Os fariseus que estavam aqui na terra mesmo antes de Jesus vir ao mundo, foi escrito pelos fariseus, pelos escribas, né? E pelos doutores da lei, tá? Pelos doutores da lei, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Juscelia Rama, falso profeta, falso pastor. Tudo isso só porque eu falei que vocês adventistas não guardam o sábado? Tudo isso só porque eu falei que o sábado de vocês não significa nada? Você está me chamando de falso profeta, falso pastor? Vamos para cima, gente. Vamos embora. Isso serve de incentivo e de vitamina espiritual. Tem mais pergunta aí, minha esposa? Quem que é aí? 8 de setembro é a pergunta? Não, é aqui, ó. E os dois irmãos que estão profetizando em Israel. É muito importante falar. Os dois irmãos que estão profetizando em Israel? O que tem os dois irmãos que estão profetizando em Israel? O que tem os dois irmãos? Estão lá, né? Estão lá. Mas não tem nada, não tem nenhum vínculo com profecias bíblicas, não tem nenhum vínculo com as profecias escatológicas. Eles estão lá, entende? Como tem muitos, né? Como tem muitos que estão lá, entende? Mostrando Israel, pregando Israel, falando de Israel, mas não tem nada a ver com
com 2 testemunhas ou com alguma figura escatológica ou bíblica, tá bom? Gente, dia 8 de setembro, tá aqui a pergunta, né? E 8 de setembro? 8 de setembro, um dia depois do 7 de setembro, será o nosso jejum do mês de setembro. É isso, será o nosso jejum do mês de setembro. E aí, pastor? E aí que nós estamos no mês 9. Nós estamos no mês 9, que é o mês de setembro, e neste mês de setembro nós vamos estar num grande jejum, um jejum de 9 horas. 9 horas por dia de jejum total. Jejum total, da hora que nós acordamos, 9 horas adiante. Começa no dia 8, tá? Gostaria até de você que vai entrar conosco aí, se você vai entrar, coloca aí, hashtag 8 de setembro, que aí já é uma indicação que você vai entrar conosco nesse propósito, nesse jejum, nessa busca na presença do Senhor. Vamos para cima? Coloque aí, hashtag 8 de setembro, você que vai entrar conosco nesse grande jejum. Um dia depois do grande feriado, tá bom? Um dia depois do grande feriado de 7 de setembro será o início do nosso jejum.